E aí pessoal, beleza? A paz de Cristo para todos vocês. Meu nome é Gleyber Cardoso, nós estamos começando esse canal aqui para quem é apaixonado por esse livro aqui, para quem é apaixonado por Jesus, beleza? Então, curta os nossos vídeos, curta os nossos conteúdos. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a palavra de Deus, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu escuto pregações, quando eu leio esse livro maravilhoso aqui, a minha cabeça fica fervilhando e eu começo a ver várias ideias. Cai um papel aqui. Toda Bíblia tem papel. A Bíblia que não tem papel, marcando o versículo, essa pessoa não é crente não. Então quando eu leio a palavra de Deus, eu me sinto dentro da história, sabe? E isso acontece de tal forma comigo que desde quando eu aprendi a tocar violão, as músicas vão surgindo na minha cabeça. Então esse canal aqui a gente vai soltar músicas novas, a gente vai soltar conteúdo sobre a palavra de Deus, a gente vai conversar sobre Jesus. Eu vejo as pessoas falando assim que pro Brasil melhorar precisa de estrutura, pro Brasil melhorar precisa de educação, pro Brasil melhorar precisa de tirar a corrupção. Sim, tudo isso é importante, mas pro Brasil melhorar a gente precisa de Jesus, cara. Não tem como essas coisas saírem do nosso país sozinhas. Não existe um ser humano perfeito que vai chegar e tirar a corrupção. Não existe um ser humano perfeito que vai chegar e transformar a educação. Não existe, cara. Mas existe aquele que é digno de honra e glória e que pode mudar a nossa história, pode mudar o nosso país, pode mudar a sua vida. Então esse canal aqui, cara, é para quem é apaixonado por Jesus. E se você não conhece Jesus ainda, então se inscreva nesse canal que você vai conhecer mais sobre esse cara, sobre esse Deus maravilhoso que eu sou apaixonado por ele. E o nome desse quadro aqui é... Não, o canal nem começou, já tem um quadro, né? Excelente. Mas eu quero fazer um quadro que a gente lê a palavra de Deus, a gente fala sobre a revelação da palavra de Deus em algum assunto específico, em algum livro específico, em algum capítulo específico que marca a gente, que fala com a gente. Então, se você tem algum versículo marcante na sua vida, que mudou a sua história, ou que aconteceu, uma experiência incrível de você com Deus, deixa nos comentários aí. Então vamos lá, cara. Atos capítulo 10, que se você tiver com a sua Bíblia, se você tiver com o seu celular, ou se você quiser só acompanhar mesmo aí, Atos capítulo 10, nós temos uma passagem muito louca aqui, muito massa, que é surreal, sabe? Aquele tipo de coisa que você só acredita porque está na Bíblia. Atos capítulo 10 vai falar sobre Pedro e Cornélio. Aqui Jesus tinha acabado de subir aos céus, deixou o seu Espírito Santo, já aconteceu o vento impetuoso, agora a galera tem o Espírito Santo de Deus. Só que alguns judeus, inclusive alguns apóstolos de Jesus, dos 12, estão com dificuldades de entender que a salvação agora é para todo mundo, que Jesus morreu para todo mundo. Porque até então, na cabeça dos judeus, eles tinham uma mentalidade de que Jesus veio para trazer vingança e pegar o povo judeu e reinar sobre os romanos. E reinar sobre todos aqueles que fizeram eles escravos, que fizeram eles passarem por tribulações, passarem por escravidão, passarem por tempos ruins. Então Jesus começa a levantar pessoas que vai falar, peraí, a salvação não é só para vocês. O sangue de Jesus na cruz foi para todo aquele que nele crê. E aí existem algumas discussões, algumas divergências de Paulo com os apóstolos. Paulo chega e fala, não é bem assim não, cara. Jesus morreu foi por todo mundo. Hoje todo mundo pode ser chamado de filho. Hoje todo mundo, com o sangue de Jesus derramado na cruz, todos receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que obedecem a palavra de Deus, praticam e andam segundo a vontade de Deus. Esses são os filhos de Deus, aqueles que praticam a palavra de Deus. Aqueles que não praticam a palavra de Deus são filhos do diabo, cara. Se você não sabia disso, cuidado para não ser filho do... Aí beleza, em Atos capítulo 10 existe um cara chamado Cornélio. Versículo 2, a Bíblia fala assim sobre Cornélio. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não se esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope
Jope ou Jope? Eu tenho uma rixa com a minha esposa, que eu falo que é Jope e ela fala que é Jope. Os intelectuais aí estudados em divindade, trindade, cosmologia, estudos sobre Deus e quem criou Deus, né? Os apóstolos aí das galáxias. É Jope ou é Jope? Mande uma galera aí para Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava ao seu serviço e que era um homem religioso. Cara, primeiro ponto. Cornélio era um homem que adorava a Deus. Era um homem que falava com Deus diariamente. Era um homem que ajudava as pessoas. Eu já falei outras vezes, mas a palavra de Deus, o reino de Deus é sobre pessoas, nunca é somente sobre você. O reino de Deus envolve relacionamento. Então, se você vai pedir uma bênção para Deus, se você vai pedir algo para Deus, lembre-se sempre de incluir outras pessoas. Porque se for só para o seu benefício próprio, Deus não estará sendo beneficiado com isso. Deus abre a porta de emprego para mim, para eu ser feliz, para eu ter um casamento saudável, para eu ter umas finanças boas, para eu viajar para lugares bons, para eu ter um carro bom. Troque isso por Deus abre as portas de emprego para mim, para eu poder ofertar na tua casa, para eu viajar com a minha família, para eu trazer felicidade para os meus filhos e para minha esposa, para eu poder ajudar quem precisa de ajuda, para eu poder ofertar na tua casa, para eu poder dar carona para quem não tem um carro para andar. Entendeu? O ponto de vista que você deve mudar, você deve incluir relacionamento com pessoas para atingir o reino de Deus. E aí a palavra continua. Quando hoje foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava ao seu serviço e que era um homem religioso. Então, cara, 2 pontos aqui. Quando Cornélio ouviu a voz de Deus, ele imediatamente começou a fazer o que Deus tinha mandado. Deus chegou para Cornélio porque Cornélio tinha intimidade com Deus. Deus não vai chegar em qualquer um e falar para ele fazer algo se Deus não conhecer essa pessoa. Se essa pessoa não conhecer a Deus e não tiver um relacionamento com Deus. É lógico que o nosso Deus é onipotente, onisciente, faz todas as coisas, sabe de tudo, está em todo lugar. Quando eu falo Deus não conhecer a pessoa, eu estou falando de relacionamento. Porque a palavra de Deus também fala que quando chegar no dia do juízo final, várias pessoas vão chegar e falar: Deus, mas eu expulsei demônios no seu nome, eu curei no seu nome. Jesus vai falar: aparta-te de mim, eu não te conheço, aparta-te para o fogo eterno. Então, cara, a gente tem que ter relacionamento com Deus, mas não basta apenas ter relacionamento com Deus, sendo que quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu ouvi o chamado de Deus, eu não responder a isso. Então, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de ninguém, cara. Ele é Deus, Ele criou tudo, tá ligado? Mas Ele conta com você, cara. Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com você lá na sua escola, Ele conta com você lá no seu serviço, Ele conta com você lá na sua igreja. Deus conta com você. Não deixa tudo pro líder, não deixa tudo pro pastor, não deixa tudo para quem Deus chamou para encabeçar a obra. Cara, eu já limpei banheiro, eu já fui diácono, eu já servi Santa Ceia, eu já fui buscar pregador em aeroporto, já paguei lanche para pregador, já fui resolver problema pro pastor, já fui resolver problema pro meu líder. Então Deus não precisa de você, mas Ele conta com você para Ele fazer o que é dele aqui na terra. Então seja um braço de Deus aqui na terra. Voltando para a palavra, quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava ao seu serviço e que era um homem religioso. Outra coisa, Deus mandou você fazer alguma coisa, cara? Primeiro ponto, chame aqueles que andam segundo o coração de Deus. 2 Timóteo 2:22, se eu não me engano. Eu espero que isso não esteja errado. Mas fala que ande com aqueles que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. Esteja com aqueles que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. Existem certos tipos de coisas que nós temos que fazer juntamente com aqueles que estão sob o mesmo propósito que nós. O nosso propósito é de adorar a Deus. O nosso propósito é de engrandecer o nome de Deus. O nosso propósito é viver para a vontade de Deus aqui na terra.
Você deve se relacionar com todo mundo, cara. Independente da religião, independente das crenças, independente de lado político, você deve conviver com todo mundo e você deve se relacionar com todo mundo. Mas existem certas missões que Deus nos dá, que você deve chamar para fazer com você pessoas que estão sob o mesmo propósito que você. E aqui nós estamos falando de propósito de vida, propósito da palavra de Deus, beleza? Continuando. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome. Quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Porque todo mundo pensa que a voz de Deus é assim, né? Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Ou seja, Pedro perdeu a oportunidade. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão enquanto o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Agora vamos dar um salto nos versículos aqui. Esses homens chegaram lá na casa de Simão e o Espírito Santo de Deus falou para Pedro ir com eles de volta lá para a casa de Cornélio, e eles vão pelo caminho. E no versículo 28, Pedro chega à casa de Cornélio e aí a palavra de Deus diz assim. Não, bora ler a partir do 27. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos, aqui Pedro falando, tá? Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus ou entrem na casa deles. Cara, Pedro era muito religioso, mano. Pedro era muito ligado em achar que Jesus pertencia apenas aos judeus. E essa visão que Pedro teve vai tratar justamente sobre isso aqui na vida de Pedro. Porque Pedro ainda não tinha dimensão da graça que Jesus Cristo tinha derramado em nossas vidas. E a palavra de Deus continua. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Eu vim de boa. Pedro começou a entender sobre a graça. Pedro começou a entender que a vinda de Jesus aqui na Terra não foi simplesmente para um grupo seleto de pessoas. A morte de Jesus não foi para alguns poucos determinados, tipo, esse não, esse sim, esse não, esse passa, não, esse aqui é muito chato, esse aqui muito brega. Não, cara, Jesus veio para a salvação de toda a humanidade. A palavra de Deus em João fala que exatamente todo aquele que nele crê, será salvo. Então, nós também não devemos trazer seletividade para o reino de Deus. Isso aqui tira todo o preconceito, cara. A gente está vivendo em um mundo de muito preconceito, onde se fala muito em ideologia de gênero, onde se fala muito em racismo. E sim, existem essas coisas, mas as pessoas, o mundo deve olhar para nós como a solução e não como algo potencializador da homofobia, do racismo, das discussões de gênero e ideologia. Nós temos que defender a nossa causa. A palavra de Deus fala o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus fala exatamente, claramente o que é abominável aos olhos do Senhor, mas a palavra de Deus fala que nós devemos amar a todos. Nós devemos amar a todos sem acepção de pessoas. Jesus Cristo não fez acepção de pessoas, então por que você quer fazer? Por que eu vou fazer acepção de pessoas? Cara, não existe isso. Beleza? Parem com isso, pelo amor de Deus. Isso não faz parte da palavra de Deus, isso não faz parte do reino de Deus.
Jesus Cristo veio para salvar a todos. Aqui Pedro estava com essa mesma bobagem de preconceito aqui, achando que era só para os judeus, achando que eles eram um povo queridinho ainda. Sim, o povo judeu foi o povo escolhido por Deus. Porém, eles vacilaram muito na história bíblica, desde Gênesis. E agora, Jesus Cristo veio, graças a Deus, Jesus Cristo veio para trazer a salvação e nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus. Vocês são as criaturas pelas quais Jesus morreu numa cruz. Se você parar para imaginar na grandiosidade de Deus e você tiver a percepção de que você é a criatura pela qual Jesus morreu numa cruz, você começa a perceber que você é amado, cara. Que você é importante. Por mais que outras pessoas digam que você não vale nada, que você é resto, que ninguém liga pra você, que você nunca vai ser nada na sua vida, você é importante. Você é muito importante para Deus. A sua vida movimentou os céus. A sua vida fez com que um Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo isso aqui, Criador de tudo isso, pisasse nesse mundo para poder te dar a salvação. Jesus Cristo não veio para condenar as pessoas. Jesus Cristo não veio para apontar o dedo na sua cara e falar: você vai para o inferno, você não serve para ir para o céu. Cara, Jesus veio para trazer a salvação. A palavra de Deus em João diz que aquele que não crê já está condenado. Então, o nosso papel é levar a boas novas para que outras pessoas creiam. Você está entendendo o ponto de vista? Jesus não veio para condenar. Ele nos chamou para que possamos levar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa convencer outras pessoas do pecado, se arrependerem dos pecados. Amém? Então essa é a revelação da palavra de hoje, que Jesus Cristo esteja com vocês. E eu tenho uma música sobre esse assunto, sobre essa palavra revelada. Eu espero que vocês continuem comigo nesse vídeo. Amém. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você e que o seu coração esteja aberto para receber essa palavra, que ela veio dos céus. Aleluia. Sobre a sua graça, mas eu aprendi que a sua vinda aqui foi para libertar e para salvar todo aquele que nele crê, que nele crê, que nele crê. Cego, só enxerguei a lei.
Jesus, eu não sabia sobre a sua graça, mas eu aprendi que a sua vinda aqui foi para libertar e para salvar todo aquele que nele crê, que nele crê, que nele crê. Fique na paz, meu irmão, fique na bênção e não percam os nossos próximos vídeos. Comenta aqui se você gostou, comenta uma outra história bíblica que você quer que a gente discuta a palavra de Deus aqui. Então deixe o like, se inscreva, compartilha, deixe um comentário, é nóis, tamo junto e fala, aleluia.